Bom dia, queridos amigos. Que Deus nos abençoe. Jesus nos ilumine. Jesus nos ilumine nesta manhã. Jesus nos ilumine nesse domingo. Jesus nos ilumine para que possamos lembrar dele, do aniversariante. Jesus. Esse evangelho é para ele. Será que nós vamos lembrar de Jesus de uma forma tranquila, de gratidão? Será que vamos lembrar da vida do Cristo, dos esforços que Ele o fez para estar conosco? Será que vamos lembrar? Será que vamos lembrar de Maria, Maria de Nazaré, a mãe do Cristo? Será que vamos lembrar de Maria, do esforço que ela fez quando, na anunciação do anjo Gabriel, a chegar uma jovem dizendo: você receberá o Espírito do Filho de Deus e ele vai se chamar Jesus. Imagine uma adolescente ver um santo anjo Gabriel envolvendo-a numa luz intensa. Imagine a cabecinha dela. E ela foi feita a pergunta: você está pronta para receber o Filho de Deus? E ela disse: sim, estou. Imagine, ali foi anunciar a chegada do Cristo. E passaram-se os 9 meses. E ela, com José, o seu marido, envolvendo-a para receber o Cristo. Imaginemos 9 meses de reflexões, de visitas espirituais. Ela foi escolhida e ela disse sim. Em 9 meses de uma gestação de uma jovem. A cultura judaica diz a jovem Maria de 13 anos para 14. Na cultura hebraica era muito comum casar-se cedo, jovens. E Maria não foi diferente. 9 meses se passaram e aquela busca, aonde vai nascer Jesus? Entre uma pousada e outra, as dificuldades de encontrar um quarto ou um local onde podia nascer Jesus. E não tinha, porque era a anunciação das festas. E as festas ocuparam todas as pousadas de transeuntes que lá estavam para as festas. E não tinha lugar nenhum. E um lugar escolhido, como todos nós já ouvimos e sabemos, era uma manjedoura. Uma manjedoura com coxos nas palhas. E lá uma estrela cadente avisando do nascimento do Cristo, do nosso Cristo Jesus. Lá estavas, uma luz numa manjedoura, envolto a Maria e a José, os animais, os 3 magos. Mas ali se estabeleceu a vinda do Cristo, dizendo-se da humildade, do ambiente de luz fraterno, da humildade. Muitos esperavam o Rei dos Judeus ao nascer em lugares diferentes, com tantas poupas, com tantas riquezas,
Mas lá estavam os 3 magos, levando a mirra, o ouro, o incenso e a estrela para lá e para colar. E Jesus se chegava num ambiente que era necessário para nós entendermos quem é Jesus. Quem é Jesus? E logo no início, Herodes, sabendo da vinda do Cristo, entendia que era o rei dos judeus que ia afrontá-lo. E o que disse Herodes? Mate todas as crianças até 2 anos de idade. E Jesus, Maria e José se furtaram a Nazaré, a Belém, para ir até o Egito, esconderem-se de Herodes. E Herodes matou muitos jovens recém-nascidos em busca de Jesus. E a trajetória de Jesus na educação de Maria, mostrando um caminho com os seus irmãos, que Jesus veio nos salvar. E muitos perguntam, do que nos salvar? E a trajetória de Jesus, como filho de um carpinteiro e carpinteiro, mostrava-nos a paciência, a tolerância em qualquer ambiente que se chegavam. Ele jovem ia ao sinédrio conversar com os sacerdotes. E lá estava Jesus nos trazendo a mensagem do amor, a mensagem da boa nova da nossa renovação interior, porque estávamos com a presença do Cristo, mesmo entre as guerras que vinham antes do nascimento do Cristo, e lá estavam também os romanos empossados no poder, guerreando com os judeus, com os saduceus. A guerra era contínua, a guerra de vaidades, de emoções, a guerra da materialidade. Por isso que antecedeu a Jesus Moisés no Decálogo, nos 10 mandamentos, para prenunciar a boa nova da vinda do Cristo. E o Cristo crescendo nos seus 30 anos de vida para anunciando a boa nova, a boa mensagem do amor e do perdão. E convocou 12 irmãos, convocou-os, 12 irmãos, e muitos que se achegaram. Por isso aquela multidão que caminhava com Jesus. E naqueles 30 anos, Jesus falou do amor e do perdão. Concebeu as graças do amor e do perdão. Muitos diziam que aquilo não existia, porque o homem guerreava entre si, pelo poder, pela matéria. Haja visto muitos que estiveram no caminho do Cristo, e as curas que foram qualificadas como milagres, mas era um milagre da renovação. E o que ele veio até nós? Para falar 30, se preparar 30 anos para ir às pregações, no Monte das Oliveiras, e na sua trajetória entre Cafarnaum, entre Israel, entre a Palestina,
entre Jericó, entre outras cidades, entre os samaritanos. Lá estava um homem esguio, alto, falando das bem-aventuranças. Bem-aventurados aflitos, que deles será o reino dos céus. Bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados os misericordiosos. Tenhamos misericórdia. E na Santa Ceia, que anunciava também o término da sua trajetória na terra, e dizendo que um dos apóstolos, 2, o negariam, 3, 4, 5, os 11, negariam a Jesus, se afastariam de Jesus, e Pedro o negaria 3 vezes. E alguém o trairia? Judas Iscariotes o trairia. Lavou os pés de todos os apóstolos, como Pedro se negou, porque Jesus, quem fazia aquilo, eram os escravos. E ele não entendia Jesus como um escravo, e sim a boa nova, a libertação. E disse até a Jesus: não faça isso. Eu me nego, mas Jesus deixe. Lavou os pés, as mãos e o rosto de Pedro. E comentando que haveria as negações. E Pedro disse: nunca te negarei, nunca te negarei. Irei até o fundo dos abismos com o Senhor. Mas Jesus disse a Pedro: o homem é frágil, mas não é perverso. E eis que se materializou aquilo que Jesus disse. Foi traído e foi negado. Porque todos eram frágeis. E Jesus, no Calvário, dizendo a todos: Pai, eles não sabem o que fazem, perdoai-os. E Ele estava dizendo para nós nos perdoarmos e nos amarmos, um a um. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Frases céleres do Cristo. E vocês podem me dizer: nós já sabemos disso. Eu conheço essa história de A a Z. Conheço a história do Cristo, do aniversariante, eu conheço a história dele. E o que ele veio nos fazer. Como aquela relação que diz: vim vos salvar. Mas salvar do quê? Eu diria: salvar de nós mesmos. Porque ainda vivemos na escuridão, nas guerras íntimas, nas guerras externas, como naquela época do nascimento do Cristo. E hoje as guerras continuam, nos dias de hoje, século 21, as guerras continuam. Ele veio para nos salvar do quê? De nós mesmos, das nossas maledicências, das nossas maldades, dos nossos julgamentos. Pois ele dizia da boa nova: salve-se. Falando do perdão, praticando o perdão, não sofrendo para perdoar alguém, não sofrendo para amar alguém. E o que fazemos? Não falávamos da renovação, da boa nova? Não falávamos? Hoje é o dia da boa nova. Será que vamos fazer isso? Será que vamos parar de nos guerrear? Passaram-se 2000
anos a mais da vinda do Cristo. E o que fazemos hoje? Se Ele veio para nos salvar de nós mesmos, se Maria disse sim a Deus, quando é que vamos dizer sim a Deus? Para melhorarmos aquilo que trazemos de séculos e séculos, de existências às existências. Precisamos nos salvar de nós mesmos, da nossa escuridão. Ofereça o seu presente a Jesus na noite de hoje, na reunião familiar. Ofereça o seu presente, a sua oração. Ofereça o seu perdão. Ofereça o seu amor ao aniversariante e àqueles que estão ao nosso redor fisicamente. Ligue para o seu desafeto, não só no dia de Natal, mas o ano todo. Peça perdão a Deus. Presenteie Jesus com o seu alto perdão. Não espere mais. As pessoas estão tão agitadas, comprando presente para um, para o outro, para o outro. Vai receber alguns presentes. Talvez reclame que não era aquilo que eu queria. Mas o aniversariante, você vai dar um presente a ele? Ou você vai dizer que precisa de colo nas suas enfermidades? Qual o presente que você tem para oferecer a Jesus? Salve-se de si mesmo. Peça perdão pelos vossos erros, pelas vossas faltas, não só esse ano, mas da vida. Peça perdão. Não negligencie a data de hoje, fugindo nas bebidas, no exterior apenas, na riqueza da beleza exterior. Mas a beleza verdadeira é interior. É aquele transeunte que vai para lá e para cá e pede socorro. Lembre-se, hoje é um dia de festa, amanhã também, do aniversariante chamado-se Jesus, e da sua mãe Maria, e de outros que estiveram junto a Jesus. Não espere amanhã para orar. Diga sim a Deus na sua renovação interior. Diga sim a Deus hoje, amanhã e, consequentemente, na sua vida. Salve-se. Salve-se de você, da vossa escuridão, presenteando a Jesus com a sua mudança interior. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine nesse domingo e que as bênçãos sejam levadas a Jesus, que nasceu numa manjedoura, dizendo: sejas humilde, seja caridoso, não espere anoitecer o seu coração para entender a clareza de Deus. A noite vai cair e a estrela cadente vai passar e dizendo: Jesus nasceu, Jesus nasceu. Leve a boa nova a muitos, leve a caridade a muitos. Seja melhor. Bom dia, bom dia. Que Jesus os abençoe. E o aniversariante te aguarda. Você levar o seu presente. Bom dia, bom dia, bom dia.